A Organização Mundial da Saúde anuncia reorganização e despedimentos devido à redução de financiamento dos Estados Unidos da América. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que os cortes orçamentais dos Estados Unidos da América estão a deixar as contas da agência da ONU no vermelho, obrigando-a a reduzir operações e a despedir pessoal. A recusa dos Estados Unidos em pagar as suas contribuições para 2024 e 2025, combinada com os cortes na ajuda pública ao desenvolvimento de alguns outros países, significa que enfrentamos um déficit na folha de pagamentos para o biênio 2026-2027 entre 560 e 650 milhões de dólares, disse Tedros Ghebreyesus aos Estados-membros, de acordo com uma transcrição do seu discurso. A Agência de Saúde das Nações Unidas prepara-se há já algum tempo para a retirada total dos Estados Unidos, historicamente de longe o seu maior doador, em janeiro próximo. A presidência russa negou que Vladimir Putin tenha proposto aos Estados Unidos a suspensão da invasão da Ucrânia, bem como o congelamento da frente de combate. De acordo com o Financial Times, que cita fontes ligadas ao assunto, Putin fez a proposta durante uma reunião em São Petersburgo no início de abril com o enviado dos Estados Unidos. Steve Witkoff, enviado norte-americano, esteve recentemente na Rússia, onde se reuniu com o chefe de Estado Vladimir Putin no quadro das negociações para um cessar-fogo na Ucrânia. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, negou a notícia publicada pelo jornal britânico. Conforme o Financial Times citou, a cessação das hostilidades e o congelamento da frente de batalha exigiram que a Rússia renunciasse à pretensão de controlar a totalidade das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. O presidente russo só estaria disposto a fazer esta concessão caso os Estados Unidos aceitassem duas das principais exigências de Moscovo, como o reconhecimento da soberania da Rússia sobre a península da Crimeia anexada em 2014. A outra exigência está relacionada com o afastamento da Ucrânia de qualquer processo de integração na Aliança Atlântica. Destaque para o giro pelo mundo. Terremoto de magnitude 6,2 abala Istambul, na Turquia. Uma pessoa ficou ferida. Um forte terremoto atingiu a Turquia, fazendo com que prédios na cidade de Istambul tremessem. O terremoto, que ocorreu às 12 horas e 49 minutos, horário local, de quarta-feira, no mar de Mármara, na costa da área de Silivri, em Istambul, registrou uma magnitude preliminar de 6,2, relata a Autoridade de Desastres e Emergências da Turquia. Estava a uma profundidade de 10 km, 6,21 milhas, de acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O terremoto foi sentido em várias províncias vizinhas e na cidade de Izmir, cerca de 550 quilómetros ao sul de Istambul. O terremoto inicial foi seguido por outros 8, com magnitudes de 3,5 a 5,9. O ministro do Interior da Turquia disse à emissora nacional que as autoridades não receberam relatos de desabamentos de prédios, mas que houve relatos de danos a eles. Também o ministro dos Transportes afirmou que as inspeções iniciais não revelaram danos ou condições adversas em rodovias, aeroportos, trens ou metrôs. O terremoto provocou apenas um ferido. O ministro da Defesa da Índia prometeu uma resposta rápida aos que executaram e planearam o ataque de Pahalgam, que matou 26 pessoas, todos homens, na Caxemira administrada pela Índia. A polícia indiana confirmou que 26 turistas morreram,
e 17 ficaram feridos no ataque de rebeldes que ocorreu na última terça-feira 22. Entre os mortos, 25 eram turistas indianos e um do Nepal. As forças de segurança estão procurando os homens armados por trás do ataque, o pior contra civis na região disputada em anos. Morre a segunda vítima do ovo de Páscoa envenenado no Brasil. Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, morreu devido à falência múltipla dos órgãos após ingerir um ovo de Páscoa envenenado. Evelyn era irmã de Luís Fernando, de 7 anos, que morreu na semana passada pelo mesmo motivo. A mãe deles, Miriam Lira Rocha, também consumiu chocolate envenenado e permanece hospitalizada, mas com melhora significativa. Uma mulher de 35 anos foi presa sob acusação de envenenar o chocolate. Pelo menos 23 civis foram mortos em ataques das forças de apoio rápido que começaram na terça-feira à noite na cidade de Al-Fashir, oeste do Sudão, o último reduto do exército na região de Darfur. O exército sudanês afirmou num comunicado que novos combates tiveram lugar na capital do estado de Darfur do Norte, onde pelo menos 23 civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos em bombardeamentos indiscriminados de artilharia pela milícia em Al-Fashir. Além disso, segundo a nota, dezenas de paramilitares foram mortos em emboscadas e ataques do exército no oeste da cidade, sem dar mais pormenores. Um grande incêndio florestal atinge o estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, forçando a evacuação de milhares de moradores. A correspondente Juliana Rios tem mais detalhes. A situação continua preocupante. Várias cidades seguem em estado de alerta. O incêndio começou em uma área de floresta e se espalhou rapidamente. Segundo as autoridades americanas, pelo menos 3.000 moradores foram obrigados a sair às pressas de casa. Uma rodovia importante precisou ser interditada e pelo menos 1.300 construções estão ameaçadas. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no combate, mas os ventos e o clima seco dificultam os trabalhos. Esse já é o segundo grande incêndio florestal na região em menos de uma semana. Um novo estudo internacional traz esperança na luta contra a demência. Investigadores descobriram que controlar a pressão arterial pode reduzir significativamente o risco de declínio cognitivo. Um estudo publicado numa revista internacional demonstrou que tratar a hipertensão pode ser uma das formas mais eficazes de prevenir a demência. A investigação acompanhou cerca de 34.000 pessoas com 40 ou mais anos, residentes em zonas rurais da China, todas com hipertensão não tratada. Durante 4 anos, metade dos participantes recebeu acompanhamento médico, medicação antihipertensiva e orientação sobre mudanças no estilo de vida, como reduzir o consumo do sal, perder peso e controlar o álcool. O grupo de controlo teve apenas acesso a medições regulares da pressão arterial e formações básicas. Os resultados são claros. O grupo que recebeu tratamento intensivo teve uma redução de 15% no risco de desenvolver demência e de 16% no risco de perturbações cognitivas. Além disso, mais participantes conseguiram atingir os níveis ideais de pressão arterial. A diretora de investigação da Alzheimer Research UK, Julia Dodell, afirma que o estudo reforça a ideia de que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para a demência. Já James Leiper, da British Heart Foundation, lembra que os dados obtidos fornecem fortes provas da ligação entre a saúde cardiovascular
e a saúde do cérebro. Com os casos de demência a aumentar em todo o mundo, estimando-se que o número de doentes chegue aos 152 milhões até 2050, os especialistas defendem a implementação urgente de estratégias eficazes para controlar a pressão arterial, principalmente em países de baixo e médio rendimento.